No ar, programas Ideias em Debate. Hoje, nosso entrevistado é Ítalo Cardoso. Ítalo já foi diretor do Sindicato dos Químicos em São Paulo, foi vereador por 5 gestões, foi deputado estadual também. É uma pessoa que tem, podemos dizer assim, a política corre nas suas veias. O Ítalo, foi muito importante a sua atuação em 1990, quando se descobriu lá em Perus aquelas ossadas, né, de militantes da esquerda que eram dados como desaparecidos, e na verdade eles foram sepultados lá como indigentes, mas eram pessoas que, militantes jovens, militantes da esquerda, que lutaram muito contra a ditadura militar. Foram mortos, né, assassinados, e enterrados lá em Perus como indigentes. Então a participação do Ítalo lá foi muito importante na descoberta, né, desse lado negro aqui da história do nosso país, e atuou muito forte realmente, né, para que as famílias pudessem resgatar, né, pelo menos os ossos dos seus parentes e levá-los à identificação. O Ítalo tem um trabalho político muito bom na Zona Leste e na Zona Sul de São Paulo. Nós vamos conversar aqui sobre a questão econômica, questão política, né, esse difícil momento que o Brasil atravessa, com 14 milhões de desempregados, e a gente luta e não vê aí, né, uma luz no fim do túnel. É preciso muito mais determinação para poder encontrar uma alternativa. Ítalo, muito obrigado pela sua participação nos Ideias em Debate, e eu queria começar perguntando a você o seguinte: você, como, né, uma militância, um líder, né, dos trabalhadores, né, à frente do Sindicato dos Químicos, como é que você vê a aprovação dessa reforma trabalhista e o que é que isso pode resultar para os trabalhadores brasileiros? Bom, primeiro, Mauro, quero agradecer o convite. É um prazer estar novamente aqui nesse sindicato que tem sido linha de frente na luta dos trabalhadores em defesa das suas conquistas, tudo aquilo que nós tanto lutamos e que conquistamos ao longo das décadas de 80, 90, nos anos 2000, com muita perseguição, com demissão, com violência aos trabalhadores. A gente vê agora, numa ação organizada, numa ação orquestrada, né, o poder econômico querer retirar de uma vez, e o Sindicato dos Comerciários, a UGT, tem sido linha de frente na defesa desses direitos. Então, é muito bom estar aqui. Eu estou aqui num local de luta, de enfrentamento e de resistência dos direitos dos trabalhadores. É muito preocupante porque, e você bem se lembra disso, porque também te conheço de longa data, nas lutas na Zona Sul, em todos os momentos que tivemos grandes enfrentamentos. Se você bem se lembra, na década de 80, a luta dos trabalhadores era caso de polícia, né? Bastava se articular uma greve para que o comando das forças de repressão fossem direto para lá. Havia um processo em que os patrões se escudavam, né, nas forças de repressão, nas forças policiais, para poder debater com os trabalhadores. Essa é a forma que eles faziam. Todos os mais antigos vão se lembrar das listas negras e tal. Muito bem, ao longo dos anos 90, dos anos 2000, houve uma inversão. Você se lembra que na década de 80 os operários davam o tom da conversa, né? Nós falávamos na Zona Sul, inclusive, que quando surgisse a Revolução no Brasil, a Zona Sul seria dado o primeiro tiro. Ao longo da Marginal você tinha mais de 100 mil trabalhadores, só naquele finalzinho. Hoje você tem galpões vazios. Há de se reconhecer
que o movimento sindical dos trabalhadores eles foram protagonistas no que diz respeito, você entendeu, à derrubada da ditadura, né? Com certeza. A luta dos trabalhadores foi fundamental para que isso ocorresse. Momento, né? A luta era por direitos dos trabalhadores dentro das fábricas, mas por direitos sociais de cidadãos também fora da fábrica. E hoje o que nós temos são galpões vazios, que foram substituídos pela crise, que não é uma crise conjuntural, é uma crise estrutural, muito mais complexa do que se pode imaginar. E, nesse momento, as forças, os empresários novamente se rearticulam, pegam o movimento sindical, vamos dizer assim, combalido, enfraquecido, e dão um golpe chamado reforma trabalhista. Não é isso que vai retomar o crescimento do país, não é isso que vai retomar a condição de disputa do Brasil no mercado internacional. Foi essa imagem que o governo tentou passar, né? Porque nós sabemos que não é um problema nacional, nós sabemos que não é isso, não é? E mesmo quando você vê no que foi mexido, não mexeram no essencial. Muito bem, vamos tratar da aposentadoria. Um operário trabalha 40 anos para poder se aposentar. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos com a carteira profissional registrada. Muito bem. Hoje saiu uma matéria que, se por acaso a reforma trabalhista tivesse tido cuidado de unificar e levar a sério o teto da aposentadoria que é cobrado do assalariado comum, haveria um ganho para o Brasil de 55 bi ao longo do ano. O problema é que não mexeram. Os privilégios continuam. Os embargadores continuam aposentando com o seu salário, os juízes, não é? Aqueles que já estão bem vão ficar melhor ainda. E os trabalhadores vão ter que se sacrificar mais uma vez em nome de uma crise que não foi ele que inventou. Então eu quero mais uma vez, Mauro, dizer aqui que poucos sindicatos têm entendido a dimensão desse problema e enfrentado da forma como tem se enfrentado. Agora, uma coisa, Vitor, você acha, né, que o trabalhador não conseguiu, né, acompanhar, não conseguiu perceber que a reforma trabalhista, né, vai tirar, sim, muitos direitos, né, vai ter o trabalho intermitente, ou seja, o patrão chama você, ó, vem aqui, fica aqui nessa sala vendo televisão, quando eu precisar de você, eu chamo. Aí a pessoa fica lá 2, 3 horas vendo televisão, agora vem, trabalha. Ele trabalha 2, 3 horas, bom, pode voltar para a salinha lá. E ele só vai ganhar, vai ficar à disposição o dia inteiro, só vai ganhar pelas horas trabalhadas, o que significa um achatamento salarial profundo, você entendeu? Além disso, vai tirar também o direito, né, do sindicato participar das homologações. O patrão vai chegar lá e dizer assim, ó, estou te mandando embora, vou te dar aqui R$100, mas eu trabalhei aqui 5 anos, mas isso aqui é tua conta, tal, assina e vai embora. Quer dizer, o trabalhador não conseguiu perceber que essa reforma que foi feita, que já está aprovada, já está em vigor, não, desculpe, vai entrar em vigor daqui a 120 dias, em novembro mais ou menos, né, só vai tirar direitos. Né? Ele não teve essa percepção. Se você me permite, o trabalhador até percebeu. Mas o governo, eu acho que as lideranças estão cumprindo um papel complicado aí, que deveriam ocupar o espaço que podem, que também foram chantageados, mas nós vamos acabar com a contribuição sindical, não? Foram chantageados e cederam, na grande maioria. A grande maioria. Eu lembro e quero aqui destacar, né, as várias manifestações que eu presenciei, que eu vi, do Ricardo Patá, com muita clareza sobre essa situação, sobre essa violência que se comete contra os trabalhadores. Agora, Ítalo, me diga uma coisa, você com essa visão, sabe, tanto da atuação no mundo do trabalho como sindicalista, mas também com conhecimento profundo da situação econômica do país, essa afirmação do governo de que a reforma trabalhista vai gerar emprego procede? É evidente que não procede. Todas as contas que você faz, o trabalhador sai prejudicado. Me diga, aquele que hoje tem 50 anos, ele consegue emprego no mercado de trabalho? Não consegue. O jovem se repete de novo, mas você não tem experiência. Como ele vai ter experiência se ele não consegue ter acesso ao primeiro emprego?
né? Explorando a mão de obra. A mulher ia aí a que se louvar a luta das senadoras que cumpriram um papel, mas não deu resultado concreto, mas teve um resultado prático, um resultado político importante, aquela resistência que elas fizeram de ocupar a mesa diretora, porque os direitos das mulheres mais básicos, mais elementares, quando nós temos hoje, em alguns ramos, empresas que têm dentro das suas sedes local para as crianças ficarem, creche dentro das empresas, a mãe pode amamentar durante o dia, e estão voltando atrás com essas conquistas. Essa situação das mulheres é muito séria, né? Porque com a nova legislação que vai entrar em vigor em novembro, a mulher hoje poderá trabalhar em local insalubre, mesmo grávida e mesmo amamentando, né? Não, e para não trabalhar, ela tem que se manifestar dizendo eu não quero, e apresentar um laudo médico. Ora, com a situação de desemprego, a Chantal, ela vai conseguir, ela vai fazer isso, acho que ela vai se encorajar a dizer eu não quero trabalhar nesse local, eu não posso trabalhar nesse local? É evidente que não. Eu acho que os empresários, né, que são os patrocinadores efetivos dessa reforma trabalhista, foram mais fundo do que se podia imaginar, né? Nós demos alguns passos, alguns quilômetros para trás. Essa é a verdade, Mauro. Nós andamos alguns quilômetros para trás. E aí eles aproveitam, se você me deixa, se me permite, por exemplo, e não é só a questão trabalhista que está em jogo. O recuo é também naquilo que foi conquista política. Você, na abertura do programa, falou sobre as ossadas de Perus. Olha, o que se pretendia com isso. Né? O que se pretendia com isso, com aquele trabalho, e há que se dizer, a Luiz Erundina, a ex-prefeita, cumpriu um papel importante quando ela ordenou que abrisse aquela vala, né? O que os familiares queriam, as mães, as mulheres, olha, eu quero saber onde é que está o meu filho, que eu quero enterrar o meu filho com dignidade. Mas, por outro lado, também nós denunciamos a participação consciente do Estado nesse processo todo. Nós denunciamos legistas como Bardam Palhares, como o Henri Chibata, como o Abramovich, que participaram, eles sabiam de quem se tratava, era indigente para os leigos, mas para eles sabiam, tanto que eles colocavam um T em vermelho nos atestados de óbito, que eles sabiam o nome daquelas pessoas. Então o que se queria era dar o nome de todas as pessoas que participaram daquele processo de repressão e tortura. E, na verdade, estas pessoas estão hoje se engrandecendo novamente na conjuntura nacional, porque ganharam força novamente. Então não é só a questão dos trabalhadores, não é só as conquistas dos trabalhadores que estão tirando e que estamos dando passos para trás também. As conquistas democráticas que nós tivemos ao longo desses anos estão também correndo um sério risco. O Ítalo, né, o telespectador sabe que acompanha o nosso programa, né? Recentemente nós entrevistamos aqui o sindicalista, né, e presidente do PSTU, José Maria, né? E o José Maria estava dizendo aqui o seguinte, que lá atrás, no passado, o ex-presidente Lula dizia que o Congresso era formado por 300 picaretas. E o Zé Maria disse aqui o seguinte, literalmente, ele disse, olha, 300, né, eu acho que hoje nós temos mais de 500. Porque quem faz, quem prova, quem aprova uma reforma trabalhista, como a que foi aprovada recentemente, e quem quer tirar direito, né, da sociedade dos trabalhadores com a reforma da Previdência, que também é uma reforma violenta, nada mais é do que estar negando o voto que recebeu da população e trabalhando para interesses outros que não sejam aqueles interesses de economista, de empresário, de mercado de trabalho. E aí eu te pergunto, né, diante desse quadro, o que é que a gente pode, né, perceber, o que é que a gente pode imaginar como será o nosso amanhã, o amanhã da classe trabalhadora, o amanhã da sociedade como um todo? Pois é, Mauro, e esse quadro que o Zé Maria deu e que você também aborda aqui com muita propriedade, é o quadro que aparece na Rede Globo, que aparece na Bandeirantes, no SBT, nos grandes jornais. O preocupante é o que não aparece. Hoje nós vivemos uma situação de guerra civil no campo, no país. Alguns casos vazam, como aquele do Pará, aquela chacina, mas nós temos casos de massacre ao povo indígena,
nós temos casos de massacre a lavradores, a pessoas que estão lá tentando tirar da terra o seu sustento. É muito mais grave, é muito mais grave, é muito mais preocupante, né? Então, não existe outra saída senão a organização dos setores, e não digo só trabalhadores, não, dos setores progressistas, dos artistas, dos intelectuais, dos sindicatos, do sindicato do campo, tem que se rearticular o sindicato rural, porque senão as consequências vão ser muito danosas. Eu tenho que fazer aqui, eu estou sendo chamado aí para fazer um intervalo, eu vou fazer um rápido intervalo, e essa questão que você vem me dizer, que nós estamos vivendo realmente uma situação dramática no campo, na cidade, em todos os aspectos, né? Eu quero que você retome com mais profundidade no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Todos os dias estamos junto com você, na sua casa, no transporte, no seu emprego, sempre lutando por melhores condições de trabalho e qualidade de vida para você e sua família. Já são 10 anos defendendo os trabalhadores brasileiros através de um movimento sindical amplo, solidário, democrático e inovador. Somos a UGT, 10 anos com você. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o sindicalista, ex-vereador e ex-deputado estadual Ítalo Cardoso. Ítalo teve uma participação fundamental em 1990, quando se descobriu que em Peru estavam sepultados como indigentes dezenas de militantes da esquerda que haviam sido mortos, assassinados, essa é a palavra, mediante tortura ou mediante combate, né, fictício, e foram descobertos que lá estavam as ossadas dessas pessoas como indigentes, né? A participação do Ítalo foi muito importante, e aqui, como ele disse, né, a ex-prefeita Luiza Erundina, eleita em 1988, teve também uma participação firme, né, quando, como prefeita da cidade, mandou que os ossos fossem retirados naquelas covas rasas que estavam lá e passassem por análise para que as famílias realmente, né, recebessem, né, e desse um sepultamento digno aos seus parentes, né? Mas o Ítalo estava aqui falando também o seguinte: o momento político e econômico que o Brasil está atravessando é um dos mais graves, né? A gente só vê aquilo que as grandes redes de televisões, com interesses, né, esses que não são muitos interesses da sociedade como um todo, demonstram, mas que as cidades travam uma verdadeira batalha contra a violência urbana, batalha contra as drogas, né, que está assumindo aí um caráter devastador da sociedade, e também uma guerra que não está muito bem esclarecida, não está muito bem clara, não está muito bem divulgada, que é a guerra do campo, né? Nós acabamos, não dá para esconder essa chacina que teve recentemente no Pará, né? Foram mortos vários trabalhadores, né, em nome de uma ocupação que não era verdadeira, né? Mas uma ocupação não se faz matando, né? A retirada de ocupantes de terra não se faz matando. Ítalo, o que é que a gente pode esperar dessa situação que está, sabe, um caldeirão de ebulição aqui na sociedade, na área urbana e na área rural? Na área urbana, com essa violência, né, essa violência indiscriminada, né? É assalto, é morte, né? O Gabriel Pensador tem um rap que ele diz, né, mataram um estudante dizendo que ele era traficante. É mais ou menos isso que acontece nos centros urbanos, né? E no campo a gente está vendo como é que está essa situação muito séria que está se agravando, né, Ítalo? Pois é, Mauro, é muito preocupante quando você vê essa violência no campo, onde os trabalhadores são retirados dos seus locais de trabalho, das suas terras, por pessoas que não são donas dessas terras. E o problema é que quando você vê quem está por trás, quem são os mandantes, são pessoas que têm crachá de prerrogativa federal no peito. São parlamentares que estão envolvidos, né? Olhe bem quem está por trás, né?
o Estado está, de certa forma, mais uma vez, como a mão de ferro desse processo. E sejam coisas pequenas que às vezes, mas isso foi bobeira. Não, mataram um carroceiro aqui em São Paulo essa semana, né? Desarmado, com um pedaço de pau, o policial deu 2 tiros nele e foi legítima defesa. Sequer deixaram a população socorrer o catador, depois que ele caiu, jogaram na traseira do carro e levaram, que é outro crime que se comete, que destrói qualquer possibilidade de investigação. Hoje os números de bala perdida no Rio de Janeiro são números de guerra civil. De dentro do presídio, traficantes comandam cidades nesse país. É preocupante. Como é que você vai falar que isso está normal? E aí você vê no meio de tudo isso uma juventude que não tem futuro, que não tem sonho, que não tem perspectiva de vida, né? Eu sou de uma geração que quando você entrava no emprego no primeiro dia, você já pensava na aposentadoria. Não, eu vou ter um trabalho, eu vou casar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa. A gente sonhava, Mauro. Hoje os nossos filhos não têm mais direito de sonhar, porque não tem com o que sonhar. Não tem nem trabalho, né? Não tem São trabalho. 14 milhões de 14 milhões de desempregados. Sem perspectiva, porque eu tenho um amigo que ele falava naquela época, na década de 80, 90, falou, olha, quem fica até 3 meses desempregado, ela está desempregado. Se passou de 3 meses, você é um desempregado. É porque você não gosta de trabalhar mesmo. Mas hoje isso não é verdade mais, né? Então, quando a gente fala, mas isso é uma briguinha de sindicato com... Não é verdade. Não é verdade. O buraco é mais embaixo. É mais embaixo. A violência no país hoje ela é institucional. E aí, de um lado tem o crime organizado, do outro lado tem o Estado, através de suas polícias, ou protegendo políticos. Nós tivemos casos aí desastrosos. Um helicóptero com 500 quilos de pasta de coca que pertence a um senador. Qual foi a consequência disso? Me fala, por favor. Nós tivemos, há poucos dias, tá bom, foi um avião que foi abatido pela polícia, mas ele saiu, até que se prove o contrário, da fazenda de um ministro. Então... Foi abatido porque estava transportando droga, né? Droga. Essa é a grande verdade. Droga, né? Não foi... Aí um senador conversando com outro senador, ele falou, olha, estão falando que eu sou matador, traficante sim, mas matador não. É um senador da República. Falando com outro senador da República, é Zezé Perrella com Aécio Neves, vou dar nome para não ficar na entrelinha. Então, quando isso acontece, é porque perdeu o padrão de seriedade, perdeu a métrica. Essa que é a questão. Então, a nossa juventude é vítima desse processo. O nosso jovem do campo, o nosso jovem da cidade, que seria aquele que daqui a 20 anos, a 10 anos, responderia pela nossa sociedade, hoje não tem sequer o direito de abrir a boca. Não tenha dúvida, viu, Ítalo? Mas aí a gente fica pensando, puxa vida, quer dizer que o país não tem jeito? Não tem jeito, sim. Tem. Eu sou daqueles que acredita que o Brasil tem jeito, né? Olha, se não acreditasse, se a nossa geração pensasse que não tinha jeito, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. É verdade, não tenha dúvida, né? A gente tem que, na verdade, né, tomar consciência e ciência de tudo isso, né? E tentar passar o país a limpo, né? Mostrar o que está acontecendo, cobrar das autoridades constituídas que estão aí mais eficiência, cobrar dos governadores, cobrar dos prefeitos, né? Cobrar do presidente da República, né? Que é uma mancha na história republicana do país. O nosso presidente hoje, Michel Temer, é o primeiro presidente da história do país ocupante de cargo denunciado por corrupção passiva, né? Isso é muito ruim para o país, é muito ruim para a sociedade. A corrupção passiva aumentou, porque o que ele fez semana passada para garantir os votos na Comissão de Justiça foi corrupção passiva também. E estão fazendo um levantamento agora de quantos os deputados receberam de emendas para poder votar, para bloquear a investigação. Isso também, se você for levar a sério... Meu amigo Ítalo, eu acho que a gente tem jeito. E o jeito que tem é
uma sociedade, se entendeu, que busque realmente os seus direitos, que faça respeitar seus direitos, e que é o seguinte, né? Ainda o melhor processo é a democracia. Não existe, não inventaram outro melhor, Mauro. Não, ainda o melhor processo para mudar, né, o estado de certas coisas é o caminho político. E o caminho político é você que vai decidir. É você que vai às urnas, né? É você que vai dar esse novo norte para o país, né, Ítalo? E é isso, né, Ítalo, que você sabe que você, como foi vereador por 5 legislaturas, foi deputado estadual, sabe a briga como é lá dentro. Eu estava conversando com um deputado amigo meu que ele disse assim, a guerra que está se travando dentro do plenário, dentro do Congresso, é muito maior do que se possa imaginar, né? Porque ali está literalmente uma guerra pelo poder, uma guerra para ver quem, sabe, quem fica mais. O presidente lutando bravamente aí para se manter no cargo, é uma denúncia atrás da outra, você entendeu? E a gente sabe que o Brasil tem que caminhar, não pode parar. Quando para, né, Ítalo, que ocorre é o desemprego, é a falta de perspectiva, né? O grande problema é que quando tudo está acontecendo, ninguém está percebendo exatamente essa violência que nós falamos das ruas, a violência das drogas. Ítalo, eu tenho certeza que lá do outro lado está nos assistindo muitos daqueles que votaram em você, né? Muitos daqueles que levaram você para ocupar durante 5 legislaturas uma cadeira na Câmara Municipal e também na Assembleia Legislativa, né? O que é que você acha que pode ocorrer, Ítalo, em 2018? Como é que a sociedade vai se comportar diante desse quadro nas eleições de 2018? Na sua opinião, o que é que você acha que pode acontecer nesse jogo de cartas que está aí para 2018? Pois é, Mauro, até porque antes de 2018 alguma coisa tem que acontecer. Porque depois de tudo que foi dito e provado do envolvimento do presidente da República nesse processo de corrupção, de chantagem, quer dizer, é muito difícil aceitar uma situação dessa até 2018. E 2018 eu vou te falar o que eu espero, não é o que eu acho. Eu espero que a população reaja. Eu espero que a população consiga ser mais criteriosa, que a população consiga fazer uma avaliação do que ocorreu, do que aconteceu no Brasil nesses últimos meses, nesses últimos anos, e fazer disso, então, o orientador do seu voto, né? Eu vou sempre dizer o seguinte, olha, mesmo que você tenha votado errado, 4 anos passa rápido. O problema é você persistir nesse erro. O problema é você saber que boa parte da população ainda trocou seu voto por um churrasco ou por um jogo de camisa de futebol, ou por uma bola de futebol, quando o seu filho está em casa sem um hospital, sem uma creche, sem uma escola, e você não percebeu isso e trocou o voto por um jogo de camisa. Espero que essa realidade vá acabando. Não tenha dúvida, nós também, né, Ítalo? Eu só vou complementar aqui o que o nosso entrevistado falou. Eu acho que votar errado, né? A gente nunca votou errado. A população vota, se entendeu, porque acredita. Desculpa, e o que é pior, esse que está aí nem foi votado. É verdade. Então, nem dá para... A população vota porque acredita, né? Ítalo, muito obrigado pela sua entrevista. Nosso tempo está esgotado, televisão é tempo, infelizmente o nosso tempo acabou. Mas eu quero deixar aqui, né, um convite para o nosso ex-vereador e ex-deputado estadual voltar em breve para ver o que aconteceu, para traçar um novo quadro, né? Porque a gente espera, como ele está dizendo, que isso não vai demorar até 2018. Então a gente vai ter tempo aqui para conversar, para discutir o novo cenário político e econômico do Brasil. Maravilha. E eu me coloco também à disposição, sempre que chamado, pode ter certeza que estarei aqui. Muito obrigado. Obrigado e obrigado você pela audiência e até o próximo programa.